Reconhecidamente, uma das maiores rivalidades do futebol mundial. A descrição se encaixa no duelo que coloca frente a frente as camisas dos times argentinos Boca Juniors e River Plate. O primeiro jogo entre estas equipes foi disputado no ano de 1913. Este é o podcast Estação História, da agência Rádio Web. Eu sou Diego Brião. A edição de número 117 aborda a rivalidade mais famosa do futebol da Argentina, que envolve os times do Boca e do River, ambos situados na capital Buenos Aires. O primeiro jogo oficial entre Boca e River foi disputado no dia 24 de agosto do ano de 1913, que foi um domingo. Naquela ocasião, o duelo foi realizado ainda no contexto da era do futebol amador no país vizinho. O futebol profissional teve início na Argentina efetivamente em 1931. O clássico daquele 24 de agosto de 1913 foi o primeiro realizado em um cenário que já contava com a organização do que hoje é a Associação do Futebol Argentino, a AFA. Houve jogos não oficiais realizados entre Boca e River desde 1906. Este que é considerado o primeiro clássico oficial entre Boca e River, o de 1913, foi promovido na cidade de Avellaneda, que fica situada ao sul da região metropolitana de Buenos Aires. O local da partida foi o antigo campo da equipe do Racing de Avellaneda, conhecido na época como o estádio de Alsina e Colón. Naquela partida, o Boca foi o mandante, mas o River o vencedor. Ainda no primeiro tempo, o River fez 2 gols com Cândido Garcia e Ameal Pereira. Ao final da primeira metade do encontro, por conta da lesão do defensor Juan Lorenzo Garibaldi, o Boca Juniors ficou com um atleta a menos. Como ainda não eram permitidas as substituições no futebol, o Boca jogou praticamente toda a segunda metade da partida com 10 jogadores. Apesar da desvantagem numérica, o Boca ainda fez o gol de desconto na altura da metade do segundo tempo com o atacante Marcos Maier. Para o torcedor do River Plate, Federico Moinhos, que também é jornalista do portal La Página Millonária, especializado na cobertura informativa sobre esta equipe, a rivalidade com o Boca se sobressai a nível continental. Em entrevista concedida ao Estação História, ele dimensionou a importância do superclássico argentino. É uma das mais grandes do mundo a nível futebolístico. No tengo dudas que es la más grande a nivel sudamericano, en nuestro continente. É uma das maiores do mundo a nível de futebol. Não tenho dúvida que é a mais importante na América do Sul. Não tem outra maior que esta, inclusive no Brasil, na minha opinião. Ou se comparo com outros países da região, como Uruguai, Chile, Peru, Colômbia. River e Boca é a maior, porque gera uma atração mundial. É um jogo muito esperado em muitos países, não só na América do Sul, mas sim em um monte de lugares, inclusive na Europa e em outras partes do mundo também. Estão falando de um jogo que transcende muitas fronteiras. De um partido que transcende muitíssimas fronteiras. Também ao Estação História, o torcedor do Boca Juniors, Marcelo Gonzalez, analisou a rivalidade com o River Plate. Gonzalez é jornalista, além de diretor de jornalismo e comentarista do canal Cadena Ceneice, especializado no acompanhamento ao Boca. Siempre fue la gran rivalidad del fútbol argentino. Hoy por ahí está más marcada con distintas cuestiones, que Boca y River se separan cada vez más. Sempre foi a grande rivalidade do futebol argentino, hoje está mais marcada por diferentes questões. Boca e River se afastam cada vez mais do resto dos times grandes do futebol argentino. Na década de 70, 80, era uma luta um pouco mais nivelada com o Racing, com o Independiente em especial. Hoje, Boca e River estão muito à frente na parte econômica. Isto se multiplica também a partir dos meios de comunicação. Hoje, ao assistir um programa em qualquer canal da televisão, ou emissoras de rádio, ou espaços em veículos impressos, Boca e River ficam, sem exagerar,
com 95% da atenção, 95% para 2 clubes e somente 5% para os demais. É inevitável. Já eram os 2 times mais populares. O Boca é claramente o que tem mais torcedores, mas com meios de comunicação dos últimos 30, 35 anos, se tornou ainda maior. Obviamente, ajuda a multiplicar a rivalidade. E, obviamente, ajuda a multiplicar a rivalidade. O River Plate foi fundado em 1901, enquanto que o Boca surgiu como equipe e instituição 4 anos mais tarde, em 1905. Ambas agremiações são originárias do bairro de La Boca, situado ao sul de Buenos Aires, local marcado por herança da imigração genovesa, em especial. O Boca Juniors segue instalado nesta região da cidade, mas o River não. No começo da década de 1920, esta equipe deixou a região e se mudou para a zona norte da cidade. Diferenças entre clubes e torcidas. Ainda que o local de origem, na fundação dos 2 clubes, seja o mesmo bairro, as diferenças se acentuaram com o passar do tempo e seguem vigentes, seja no conceito de futebol almejado, seja na maneira de torcer nas arquibancadas ou até mesmo no perfil mais geral das torcidas. Moinhos fala sobre as discrepâncias na prática do futebol entre River e Boca. Hay una diferencia histórica que tiene que ver con un tema de estilos. A nosotros, los hinchas de River, nos gusta el buen fútbol. Realmente tem uma diferença histórica que tem a ver com estilos. Nós, torcedores do River, gostamos do bom futebol. Por outra parte, no Boca, só importa ganhar de qualquer jeito, basicamente. Eles não se importam se jogam bem, querem ganhar. Lógico, no River também queremos ganhar, mas é importante para nós os meios. O River sempre se caracterizou pelo bom futebol e o Boca talvez esteja mais identificado com a luta, a garra, então tem a ver com uma diferença de estilos. En cuanto a estilos. González celebra estas distinções entre Boca e River. Lo bueno de esta rivalidad es que somos distintos. Orgullosamente distintos. Eu creeria que de los 2 lados. O lado bom desta rivalidade é que somos diferentes, orgulhosamente diferentes. Acho que dos 2 lados. Tem um cântico da torcida do River que diz assim: olha como somos diferentes, graças a Deus. Existem características que são distintas. Tem maneiras diferentes de entender a vida, não é só de futebol. Ainda que os 2 clubes tenham sido fundados no mesmo lugar, que é o bairro de La Boca, o River, por N motivos, foi embora do bairro e escolheu ir para um lugar muito diferente ao que é o nosso berço, o nosso lugar de gênesis. O Boca está sempre acompanhado deste ar popular, do bairro dos operários, ligado aos pobres, dá para dizer. Aqui o clube é classificado como popular. Nós, os torcedores do Boca, estamos orgulhosos disto. Os torcedores do River seriam a elite da sociedade, a alta nobreza. E os hinchas de River seriam a elite da sociedade, a alta alcurnia. As distâncias entre as formas de se comportar nas arquibancadas se encurtaram, especialmente a partir da remodelação do estádio do River Plate, o Monumental de Núñez, que pode receber mais de 80 mil pessoas por jogo, conforme opina Moinhos. A La Bombonera, vale lembrar, abriga em torno de 50 mil pessoas por vez. Si vos, por ejemplo, hablas con un hincha de Boca, lo más probable es que ellos te digan que quizás son siempre de alentar bajo cualquier circunstancia y que por ellos te pueden llegar a mencionar que el hincha de River... Se você falar, por exemplo, com um torcedor do Boca, o mais provável é que ele te diga que são sempre de apoiar em qualquer situação, e eu posso te dizer que o torcedor do River sempre foi mais exigente. Como te disse, gostamos do bom futebol, temos um olhar mais refinado sobre futebol. A verdade é que nas épocas mais recentes, tudo se equilibrou. Nos 2 clubes existe muita exigência, sempre se quer ganhar. Quem vê as imagens atuais do estádio Monumental, lá tem imagens que não existem em nenhum outro estádio do continente.
O River leva cerca de 86 mil pessoas porque o Monumental teve algumas remodelações nos últimos anos. Foi ampliada a capacidade. Ao ver os jogos, é possível notar o apoio constante da torcida do River. Existe um apoio sólido ao time. Na La Bombonera com o Boca também. A diferença a favor do River, que é abismal, é que no Monumental entra quase o dobro de pessoas do que cabe na La Bombonera. Hoje em dia não existe discussão sobre os estádios. O Monumental é o melhor estádio da América do Sul. Hinchas al equipo, la diferencia a favor de River, que es abismal, es que en el Monumental entra casi el doble de espectadores que la Bombonera. Hoy en día no hay discusión con estadios. El Monumental es el mejor estadio de Sudamérica. González argumenta que o fator decisivo não é a quantidade de torcedores presentes nas arquibancadas de cada estádio. Lo mismo, Boca River en la Bombonera que River Boca en el Monumental. Parece similar. Não é a mesma coisa que Boca e River na La Bombonera do que River e Boca no Monumental. Parece similar, mas posso te garantir que não é igual. Uma coisa é viver no bairro de La Boca e outra é no Monumental. Independente de que tenha estádio maior, com o dobro de capacidade do que hoje suporta a La Bombonera, isto não pode ser igualado nunca. Não se trata de quantidade, mas sim de qualidade. Porque não se trata de quantidade, sino de qualidade. Uma discussão vigente há muitos anos no Boca Juniors tem relação com a possível expansão da La Bombonera, a partir, por exemplo, da compra de residências do atual entorno do estádio para que sejam ampliadas as arquibancadas. Há projetos de diferentes grupos políticos internos do clube que cogitam, inclusive, a construção de um novo estádio em outro local. Clássicos históricos entre Boca e River e Boca. Em cada jogo disputado entre estas duas equipes, reconhecidamente, o clássico atrai significativa atenção no âmbito nacional e até fora da Argentina. De ambos lados, após quase 300 jogos, sobram histórias de confrontos marcantes dentro das quatro linhas. Do lado milionário, como é conhecido o River, a final da Copa Libertadores do ano de 2018 se coloca como o possível triunfo mais importante. Pela primeira vez, naquele momento, os dois times disputavam o título da mais importante competição de futebol da América do Sul. No jogo de ida, realizado na La Bombonera, houve empate por 2-2. O primeiro jogo chegou a ser adiado por um dia devido a um temporal que caiu em Buenos Aires e impossibilitou a prática do futebol por conta das condições do gramado totalmente encharcado. Na volta, no campo do River, o ônibus da delegação do Boca foi atacado a pedradas, o que gerou o cancelamento do encontro decisivo, que acabou transferido para o estádio Santiago Bernabéu, em Madrid, na Espanha, onde o River venceu por 3-1 e saiu campeão da Libertadores daquele ano. Esta é a lembrança mais especial do torcedor do River Plate, Federico Moinhos, enquanto a vitórias no Superclássico argentino. Yo creo que en el 2018 hubo un antes y un después en la historia del Superclásico. Soy un privilegiado porque tuve la suerte de estar. Eu creio que em 2018 ficou marcado um antes e um depois na história do Superclássico. Sou um privilegiado, tive a sorte de estar presente no dia 9 de dezembro de 2018, em Madrid, onde foi disputada a final entre River e Boca da Copa Libertadores, vencida pelo River por 3-1. Uma partida histórica, onde claramente foi o Superclássico mais importante da história. Os dois clubes sabiam que jogávamos uma ocasião histórica e que não se repetirá, porque foi o jogo mais importante da história do futebol argentino, provavelmente da América do Sul. Existe um antes e um depois na história desses dois clubes, penso eu, porque era o jogo que todo mundo sonhava. Posso lembrar a fala de Carlitos Tevez, que naquele momento era jogador do Boca, dizendo que trocaria todos os títulos que ganhou na carreira para ter vencido aquela Libertadores. Nós, do River, fomos privilegiados por termos ganho. É o principal jogo que tem na história do clássico entre River e Boca. Houve muitos, mas nenhum como aquele. Eu acho que o torcedor do River é um pouco mais feliz desde aquela final. O principal partido que há na história de los River Boca. Obviamente hubo un montón, pero ninguno como ese. Realmente yo creo que el hincha de River es un poco más feliz desde aquella final. A lembrança de glória do torcedor Marcelo González, do Ceneice, como é apelidado o Boca, é mais antiga.
data de 1962. No campeonato local daquela temporada, na antepenúltima rodada, Boca e River se enfrentaram na La Bombonera. Ambos times tinham possibilidade de título naquela competição, pois estavam com a mesma quantidade de pontos. O Boca venceu o jogo por 1-0, com gol marcado pelo atacante brasileiro Paulo Valentim, ex-Botafogo e Atlético Mineiro. A lembrança de Gonzalez tem relação mais direta com outro brasileiro envolvido naquele jogo. O atacante brasileiro Delém, que jogava no River e havia atuado no Brasil por equipes como Grêmio e Vasco, teve um pênalti para cobrar e igualar a partida. Mas o goleiro Antônio Roma, do Boca, fez uma defesa histórica nesta cobrança, que acabou tendo grande importância para o decorrer da campanha, que terminou com o título do Boca Juniors. Marcelo Gonzalez também cita uma partida da década de 1990 como marcante, no clássico direto com o River. Voy primero al que no vi nunca, pero que es una victoria emblemática, el famoso penal atajado de Roma Delém. Não vi, mas é uma vitória emblemática. É o famoso pênalti cobrado por Delém e defendido por Roma. Naquele dia, o Boca ficou a um passo de ser campeão. Se o Delém tivesse convertido o pênalti em gol, o campeão seria o River. É o símbolo mais emblemático anterior à minha geração. Na minha geração, se tenho que escolher um, seria um 4-3 na Libertadores de 1991, vencido pelo Boca, com gol de Diego Latorre, quase no último minuto. O River fez 2-0, depois 3-1, mas o Boca virou e ganhou por 4-3. De Diego Latorre casi en el último minuto, iba ganando River 2-0, después 3-1, y Boca lo dio vuelta y lo ganó 4-3. Em maio de 2023 foi disputado o clássico Boca-River, River-Boca, de número 259, que terminou com vitória do River Plate por 1-0, com um gol convertido pelo atacante colombiano Miguel Borja, de passagem pelo futebol brasileiro em equipes como Palmeiras e Grêmio. Ao longo da história, o Boca venceu diretamente o River Plate em 91 ocasiões. Já o River conquistou a vitória em 85 clássicos. A diferença é pró Boca, de 6 vitórias com isto. Houve ainda 84 empates ao longo da história do Superclássico argentino. Este foi o Estação História. As novas edições estão sempre disponíveis para download no site da agência Rádio Web nas quartas-feiras. Até a próxima recordação.